Olá, meu aluno, minha aluna, olá para todos vocês que estão me assistindo. Nós vamos ter hoje uma videoaula sobre um tema super importante que é a inclusão da pessoa deficiente. E para tanto, hoje, de forma bem específica, nós iremos falar sobre a Lei 10.048 de atendimento prioritário e a Lei 10.098, que é a Lei de acessibilidade. Então, se você está estudando o tema inclusão de alguma forma, segue comigo, porque essa aula vai passar orientações preciosas para você, enquanto estudante de direito, enquanto estudante de qualquer área do conhecimento que esteja relacionada a este tema. Vem comigo! Então, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, a pessoa com deficiência. Nós sabemos que nós vivemos em um estado democrático de direito em que todas as pessoas precisam ser respeitadas independentemente da sua condição pessoal. E isso não sou eu que estou dizendo, não, é a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, a nossa lei maior. Se você pegar agora a Constituição Federal, você vai ver alguns artigos que fundamentam esta proteção especial do deficiente. Então eu vou colocar o link aqui embaixo da Constituição Federal, você pode clicar e acompanhar. No artigo 1º, que fala sobre os fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, em seu inciso 3º, existe como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então todos os seres humanos, eles têm direito a uma vida digna, eles precisam ser respeitados e valorizados. Então a dignidade da pessoa humana é o principal fundamento da proteção do deficiente. O artigo 5º também, em seu caput, ele fala que todos são iguais perante a lei. Então a lei, ela precisa cuidar de dar o tratamento igual a todas as pessoas. Isso aí é o princípio da isonomia previsto na nossa Constituição. E você que está nos assistindo deve estar pensando: ora, professora, mas se a lei fala que tem que dar um tratamento igual para todas as pessoas, por que será que essa mesma lei permite que seja estabelecido um tratamento diferenciado de proteção ao deficiente? E aí você tem que lembrar que nós temos duas igualdades, A igualdade formal, que é essa igualdade que está na lei, que fala que tem que tratar todo mundo igual, independente de discriminações. E tem a igualdade material, que é a igualdade que a gente busca alcançar na prática. Nós sabemos que as pessoas, elas não são iguais de verdade na prática. O deficiente, ele integra aquele que nós chamamos de grupos, aqueles grupos socialmente vulneráveis, que precisam de um tratamento diferenciado por parte da sociedade, por parte do Estado. Então, quando a gente fala em criar leis específicas que protegem o deficiente, nós estamos falando de igualdade material, Essa igualdade que a gente busca alcançar na prática e que, para isso, são necessárias as chamadas ações afirmativas, por parte do Estado, são necessárias políticas públicas específicas, dentre outras medidas. E aí nessa hora, pessoal, vale aquela máxima aristotélica, de tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na exata medida de sua desigualdade. Então é por isso que não fere o princípio da isonomia, este tratamento diferenciado para o deficiente, porque nós estamos falando de uma igualdade material, uma igualdade que a gente busca alcançar na prática. Então o artigo 5º caput, pode conferir aqui na Constituição, porque é uma leitura importante para você. E aí, nós avançamos mais um pouco no estudo da Constituição e eu sugiro a você que leia o artigo 227 do texto constitucional, especificamente no parágrafo 1º, inciso 2º, e no parágrafo 2º, que falam sobre a importância de se criar programas específicos de atendimento ao deficiente.
Também o artigo 244 da Constituição fala sobre essa proteção, né? Traz aí a necessidade de adaptação dos espaços urbanos, dentre outras questões. Então leia o artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 2º e o 244 da Constituição, que fala sobre a necessidade de criação, né, de leis específicas, de programas específicos de proteção, a necessidade de adaptação dos espaços urbanos, tudo isso para atender às peculiaridades, né, para se respeitar, para se proteger a pessoa com deficiência. E é importante nós uniformizarmos, né, o nosso vocabulário em relação à pessoa com deficiência, porque existem algumas leis no país que tratam do tema. Na medida do possível eu vou gravando videoaulas para vocês a respeito disso, e a Constituição ela utiliza, por exemplo, uma nomenclatura que está ultrapassada, que é a pessoa portadora de deficiência. Nós não utilizamos mais esta forma de se chamar o deficiente, agora é simplesmente pessoa com deficiência. Então tem leis que falam sobre o PNE, que é o portador de necessidades especiais, né? Tem muitas nomenclaturas que já foram utilizadas, mas hoje a gente trabalha pura e simplesmente o termo pessoa com deficiência, então já aprenda desde já esta nomenclatura. Vamos falar um pouco sobre a Lei 10.048, a nossa lei de atendimento prioritário. Então eu vou colocar o link aqui, porque você precisa ler essa lei completa. Eu vou falar aqui só sobre os pontos principais. Então essa lei, ela indiscutivelmente é uma lei voltada para a proteção dos grupos socialmente vulneráveis, né, de grupos socialmente vulneráveis. E aí o deficiente ele está incluído dentre esses sujeitos que merecem, que precisam de atendimento prioritário. Então essa lei, a Lei 10.048 de 2000, a gente vai ver que ela é regulamentada por um decreto. Depois eu não só vou falar que decreto é esse, como vou colocar o link aqui embaixo. Ela estabelece atendimento prioritário para alguns indivíduos. Quem que são eles? Então, o primeiro aí que a lei apresenta é a pessoa com deficiência. Ela tem direito a atendimento prioritário. Aonde que é este atendimento prioritário? A gente vai ver que esse atendimento prioritário é em todas as repartições públicas, concessionárias de serviço público, instituições financeiras. Então, todas elas são obrigadas a destinar atendimento prioritário para o deficiente. Mas além do deficiente, nós temos também os idosos, que é aquele indivíduo que tem a idade a partir dos 60 anos completos, né? Aquelas pessoas, homens e mulheres com 60 anos de idade completos, também têm atendimento prioritário. Aliás, se você quer que eu grave uma aula específica sobre o Estatuto do Idoso, se vai ser útil para você, comenta aqui embaixo, né, com a hashtag Estatuto do Idoso, porque quem sabe eu posso gravar uma aula sobre isso. Mas também tem atendimento prioritário às gestantes, às lactantes. Quem que é a lactante? É a mulher que está amamentando. As pessoas com criança de colo, atenção, porque é com criança de colo e não criança no colo, né? Tem aí pessoas de má fé que pegam um menino de 7, 8 anos de idade, né, no colo, de 5 anos, para poder ter o atendimento prioritário. Nós estamos falando daquelas crianças que precisam ficar no colo, né, dos responsáveis, do pai ou da mãe, do responsável. E os obesos também têm atendimento prioritário. Gente, atenção aqui, porque nós estamos falando do obeso, tomando como referência a obesidade enquanto uma doença, enquanto uma patologia. Então é claro que a gente não está falando aqui, né, daquela pessoa que está um pouquinho acima do peso. Nós estamos falando da obesidade, do obeso que tem alguma dificuldade de locomoção. Ele também tem atendimento prioritário por parte da Lei 10.048. Como eu falei, repartições públicas, concessionárias de serviço público e instituições financeiras são obrigadas a dispensar o atendimento prioritário para esses indivíduos desses grupos. Existe ainda o decreto 5.296 de 2004 que regulamenta esta lei. Não só regulamenta essa lei, como regulamenta também a Lei de Acessibilidade, que é a 10.098 de 2000, que eu ainda vou falar. Então eu vou colocar aqui, né, o link para o decreto
5.296 de 2004. Gente, o que mais que você precisa saber sobre a Lei de Atendimento Prioritário, a 10.048 de 2000? Primeiro, as empresas de transportes precisam reservar assentos para as pessoas destinadas, as pessoas destinatárias deste atendimento prioritário. Então, geralmente são aqueles assentos na parte da frente do ônibus, eles estão identificados com placa, o banco do assento ele tem uma cor diferenciada, então essas pessoas elas têm direito à reserva de assentos nos ônibus. É preciso que você saiba também que existem penalidades para as instituições que descumprirem essa norma de atendimento prioritário, que vão desde a responsabilidade dos servidores que integram essas instituições e descumpriram o atendimento prioritário, até o pagamento de multa, e existem penalidades específicas para as instituições financeiras que descumprem esta lei. Então eu sugiro mais uma vez que você leia a Lei de Atendimento Prioritário, faça uma leitura detalhada dela. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo, porque na medida do possível eu respondo a todos os comentários. Exceto se você for meu aluno e estiver estudando essa matéria comigo no presente momento, Você fique à vontade para mandar todas as dúvidas, porque as dúvidas dos meus alunos e alunas, tanto de cursos presenciais quanto de cursos online, elas têm prioridade, para serem respondidas. Então comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida. E aí, nós passamos ao estudo de uma outra lei já mencionada, que é a Lei 10.098 de 2000, que estabelece normas de acessibilidade nos espaços urbanos, nos espaços públicos, para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Gente, essa Lei 10.098, ela é uma lei bem maior que a 10.048, cheia de detalhes. Então eu realmente sugiro que você faça uma leitura detalhada dela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pontuar os pontos principais para vocês, que vocês precisam saber. E mais uma vez, entendo alguma dúvida, alguma pergunta, comenta aqui embaixo e não deixa de ler a lei. Não deixe de ler a lei. Já mencionando que ela também é regulamentada pelo Decreto 5.296 de 2004, então leia também este decreto. Vamos lá, o que a Lei 10.098 ela fala? Primeiro, ela estabelece alguns conceitos. Quem que é a pessoa com mobilidade reduzida, O que é acessibilidade? O que são as barreiras arquitetônicas que limitam o direito de ir e vir, de desfrutar dos espaços públicos dessas pessoas? Então você tem que ler os conceitos, Primeiro, essa lei trata de acessibilidade, mas afinal, o que é acessibilidade? Você já notou que quando você está aí, por exemplo, em um banco ou em algum outro espaço público, que existem rampas para as pessoas cadeirantes transitarem, existem cadeiras de rodas disponíveis nesses estabelecimentos para facilitar o transporte de uma pessoa que tem mobilidade reduzida. Muitos locais públicos, eles já possuem banheiros acessíveis, aquele banheiro que permite que uma pessoa cadeirante que ela use, faça uso deste banheiro. Você já deve ter visto também alguma pessoa deficiente visual caminhando aí pelos espaços públicos com o seu cão-guia devidamente identificado. Então tudo isso faz parte, dessa lei de acessibilidade que permite a essas pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, que permite que elas desfrutem dos espaços públicos de uma forma melhor, de uma forma mais inclusiva. E aí a Lei 10.098, ela traz o conceito de acessibilidade. A acessibilidade é essa possibilidade, condição, gente, para utilização com autonomia e com segurança, principalmente, dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, meios de informação e de comunicação, de desfrutar da vida pública, da vida social e pública por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a acessibilidade são todos esses meios que devem ser criados para incluir essas pessoas nos espaços sociais, no meio urbano.
E acessibilidade tem a ver com você reduzir ao máximo ou até mesmo eliminar as barreiras. E a própria lei, conceitua essas barreiras. Barreiras são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social de uma pessoa, com mobilidade reduzida, com deficiência. Então, essa lei ela visa eliminar, reduzir ao máximo e até eliminar essas barreiras. Aqui nós temos o conceito também da pessoa com deficiência. Você já imagina quem é a pessoa com deficiência, mas a lei conceitua, é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que acaba por obstruir a participação plena desta pessoa em sociedade. Então isso aí é o conceito de pessoa com deficiência. E essa lei traz tantos outros conceitos que você precisa dar uma lida detalhada para você avaliar. E aí, o planejamento e a urbanização de vias públicas, parques, de demais espaços públicos, eles precisam ser executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas. Então, uma moça que é cadeirante, ela tem o pleno direito de desfrutar de um parque, de passear de forma segura pelas ruas da cidade, de tomar uma condução pública, da mesma forma que uma moça que é deficiente visual, da mesma forma que um rapaz que tem alguma outra, que é uma pessoa com deficiência, essas pessoas, elas merecem ter uma vida digna, elas merecem ser respeitadas pelo Estado e pela sociedade, e é a esses cidadãos e cidadãs a que essa lei se destina. Eles têm o direito de trabalhar, eles têm o direito de terem vínculos afetivos, de terem amigos, de se relacionarem, e aí a adaptação dos espaços públicos é um passo muito importante para esta acessibilidade. E aí, olha só que interessante, nos parques, nos espaços públicos, essa lei estabelece uma reserva de, no mínimo, 5% de cada brinquedo ou de cada equipamento de lazer existentes nos locais públicos tem que ser identificados e adaptados para possibilitar a utilização pelas pessoas com deficiência, inclusive com deficiência visual. Gente, na minha opinião, 5% é muito pouco, mas já é um bom começo, já é uma forma aí de criar alternativas para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao lazer. Também fala que os veículos de transporte coletivo têm que cumprir os requisitos de acessibilidade previstos nessa lei, previstos nas demais normas técnicas. Então é por isso que o veículo ele tem que, por exemplo, ter um elevador para poder acomodar aquelas pessoas que utilizam a cadeira de rodas, dentre outras questões. E aí, como eu falei, tem o decreto que regulamenta esta lei. Gente, a lei é muito grande, tem muitas questões importantes, então eu te convido mais uma vez para fazer uma leitura completa da Lei 10.098 de 2000, do Decreto 5.296 de 2004, todos eles linkados aqui. E eu te convido também para, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, para deixar aqui embaixo. Se você acha aí que toda a nossa sociedade ela precisa se mobilizar para incluir essas pessoas, também pode deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão a respeito disso. Vamos deixar de lado essa visão egoísta de só pensarmos na gente, só pensarmos nas nossas próprias necessidades, e vamos lançar este olhar para o outro, vamos assumir uma postura crítica diante de situações que discriminam e que violam os direitos das pessoas que integram os grupos vulneráveis de um modo geral, mas especialmente em relação ao deficiente. Um grande abraço e vejo vocês em nossas próximas aulas.